No sul foi restaurada a monarquia. E o monarca, os nomes do pessoal do Vietnã é muito difícil ser falado. Então não vou saber. Uma coisa cara. assim. Não vou pedir desculpa pra galera, não vou saber. Parecido com... Bodai. B-A-O... Tem muito H no meio também. Às vezes o nome é assim, ó, Bodai. N-G-Y-U-N, nenhum. Mas é que tá, esse imperador, ele nomeia um primeiro-ministro chamado Yon Jin-Jeng. E o primeiro-ministro, um aliado do cara, show de bola, obrigado por me nomear. Agora eu vou fazer um referendo pra gente acabar com a monarquia. 98% de aprovação de que vai acabar com a monarquia. Qual votação no mundo dá 98%? Nenhuma. Tem até uns trelelê por trás que falam que os Estados Unidos entrou em contato com ele e falou assim, irmão, bota 70% que tá bom. Bota 80%. Tu já vai ter ganhado Só que com o que ele 70, falou? Ele pô. falou, cara, mas essa eleição... Essa eleição não, que não era uma eleição, foi um plebiscito, eu acho. Foi um plebiscito, É, plebiscito ou referendo? Eu não vou referendo. saber dizer qual dos dois que detalhe foi. técnico, um desses. Ele falou assim, mas essa votação, ela é uma marca de autoridade. Então, se eu ganhar com 98%, significa que eu vou Sou poder mandar em popular tudo. pra caramba. Entendeu? E essa foi a ideia pra você tentar evitar a votação, que ia ter 2 anos depois. Porque a gente não vai querer ter a votação do norte e do sul. É. Mas vai ter uma outra, não tem problema. O Sul passou a defender que não devia ter eleição. Não tem porque ter eleição. porque lá. se o Tem Ho Chi Minh ia processo ganhar. migratório também nesse meio. Perfeito. Sabe? Sul, gente subindo pro norte e gente Mas descendo mais também. gente subindo ou mais gente Muito descendo? católico do norte É. descendo. Muito católico do norte descendo. Porque geralmente esses católicos tinham uma cultura muito mais próxima com as culturas do sul. E aí, quando você tem a Revolução Socialista, obviamente você tem, querendo ou não, essa perseguição que acontece, eles admitem que isso aconteceu. Você tem. O que sempre acontece com a Revolução Socialista? Você tem muito dono de terra, empresário, figuras como religiosas que costumam fugir, e ao mesmo tempo aconteceu também do outro lado. Pessoas que queriam ir para o norte, porque, enfim, tinham ideias parecidas com o Ho Chi Minh, ou eram socialistas. Quem se e tal. alinhava mais ao socialismo foi pro norte. Entendi. Quem se Mas alinhava a mais porcentagem, você sabe a minha porcentagem? Pô, vou te faltar. Eu acho que é meio parecido. Eu também ali, acho que viu? é. Acho que era meio parecido. A assim. movimentação É. foi grande. Foi cada um pro seu canto, mas não teve uma grande migração de um lado. Não, só. não, Não Tá. foi só de um lado. Não é um êxodo em massa, mas assim, houve quem preferiu, não, beleza. Vamos ficar no norte que a gente é mais alinhado ao socialismo, vamos ficar mais no norte porque nosso trabalho é mais um trabalho industrial. E teve quem preferiu ir pro sul, porque, cara, a gente é uma família católica, estamos aqui no meio da galera que já não conhece ninguém, vamos pro sul que é melhor. Preferiu. Houve essa mudança. A parada é, quando o Yon Jin-Jeng, de fato, se torna o chefe de governo, começa um novo momento na história do Vietnã do Sul, no caso. Porque o Yon Jin-Jeng é um cara extremamente impopular, corrupto, Autoritário. autoritário. E um católico que não é que ele era católico. Ele tinha essa ideia de conversão. Então ele perseguia os budistas, que era a maioria religiosa do Vietnã. Muita gente perseguida. E ele ainda tinha um irmão, que era o Ngo Dinh Du, acho. Yon Jin-Yu. Ngo Dinh Du. Que era um Se vocês cara... inventarem também o nome dele, eu vou aceitar. Ela falou Kleber. Não, É Kleber, você fala, é o Kleber, eu aceito. Mas também. assim, em história, às vezes você tá lá dando aula. Você Cara, não aceita. De repente você descobre, por exemplo, eu fui gravar com ano passado com a Cici do Pula Muralha. E eu falava Mao Tse Tung, ela falava, Era não, Mao Zedong. Mao não Zedong. é, mas ela Mao vinha, Zedong. eu falei, eu Mao descobri Zedong. que não dá, aí você desiste, diferente. entendeu? E fora os nomes que tu vai dar risada esse dia. Eu vi que o primeiro rei do reino germânico era Henrique o Passarinheiro. Cara, por que deram? Que moral Não, é porque chegaram a avisar o cara que tava mexendo em gola de passarinho. Por que chamou alguém? Tem um O desse, tem passarinho, Pepino nosso Breve, rei, o Carlos passarinho. Pepino Breve, porque ele Não, era... então, né? porque é pequenininho. É, Mas aí a parada... dizem, né? É, Enfim. mas aí O irmão dele era um cara... Cara, chefe de polícia secreta. chefe de polícia Tá. secreta, corrupto, envolvido com máfia, envolvido com tudo possível e imaginário. Nepotismo rolava solto. A esposa do cara, o Yon Jin-Jeng era solteiro, não era casado. Ele era aquele católico... Pensa naquele católicozão devotão, que não se relacionava. Ele tinha aquela coisa meio pura, assim. Então era a cunhada que era o vista Cogos. como primeira dama. Tipo isso. Não sei se ele falava tanto absurdo, mas... Não sei se ele botava um casaco templário. Não sei se ele defendia arma pra criança, mas continuando. Aí, essa cunhada, ela era vista como a primeira dama. A esposa do irmão, desse irmão que era chefe de polícia secreta, envolvido com máfia e tudo mais. E essa mulher, ela falava umas atrocidades tão grandes que era um negócio inacreditável. Pensa numa perua bem perua. Sei. E aí, uma vez, ele tinha um irmão que era um arcebispo bem importante na cidade de Hue, uma das maiores do Vietnã.
E para celebrar o aniversário de nomeação dele como um grande bispo religioso, eles ergueram bandeiras católicas. Fizeram uma grande manifestação católica. Bandeira do pô. Vaticano, não foi? Vou te Coisa faltar, assim. eu acho que era sim. bandeira do Vaticano. E, pô, maravilhoso. Celebração, show de bola. Só que quando foi aniversário de Buda, os budistas ergueram bandeiras budistas e os caras mandaram tirar. E, pô, e os budistas se enraiveceram, fizeram uma manifestação, e nessa manifestação, Yon Jin-jen e seu irmão e sua cunhada ordenaram que a polícia matasse os caras. 9 pessoas morreram. Tanto que isso levou aquela foto super icônica. Burning Monk. Do, Que é o da monge em imolação chamas. do Sabe a foto que tem um monge sentado? Ah, sem Pô, Isso. pega essa foto. Que é a capa famosa do pra Essa caramba. foto é pesada, é a pesada. capa do Rage Against the Machine, de 92. Ah, a capa do... Exato, verdade. esse Bem aí. lembrado, Esse cara. Então, aí, o que acontece? É uma grande manifestação que acontece em Saigon, capital do Vietnã do Sul. Que esse figura budista de um aceito específico do budismo. que era Vários muito perseguido. budistas fazem manifestação, vão a um cruzamento de uma das principais vias da cidade, o cara senta e ateia fogo em Tem cima. vídeo Você disso, sabe que o inclusive. pessoal vai te pegar no pé porque você falou católicozão, né? Não sei se você percebeu. Quando tu falou, ele era um católicozão, eu pensei em Eu falar também, uma coisa eu só assim. me interrompi, mas falei, já foi, né? Perdão, Católico. rapaziada, não era nesse sentido. Mas aí a parada, Era assim, bem ó, Com todo Essa? respeito, né? Ele era Olha essa amoroso. Tem essa vídeo, foto inclusive, desse pesadíssima. momento. Tem. Essa Não foto foi só pesada. foto, foi filmado Não, isso. É. Mas aí a parada, assim, ó, pra Aí ver... ele sentou, aí outros monges Outros botaram monges gasolina foi. nele e ele próprio acendeu o fósforo. E ficou ali, ficou sentado até ali. que o momento ele caiu. É. E aí... E ele virou santo. Santo não, né? Ele virou Madame enfim, Nhu um mártir e tal. fala, Madame Nhu, o que você achou sobre isso? E ela diz um negócio mais ou menos assim. Se todos os monges, os budistas, quiser queimar até a morte, eu dou os fósforos. Não tem problema. O quê? Ela era esse tipo de peru, Cara, galera. Mano. Mas tem um outro fator. É difícil gostar de ti quando tu além fala uns desse bagulho desse. componente, Ela o componente, É, o o componente sul do era complicado. autoritarismo, o componente da repressão, né, da intolerância. Tem um componente da inteligência também. Ali faltou, né? Porque total. você já tá vendo o movimento que tá acontecendo. Aí ela deixa o Você- negócio mais... Mas acho que o que acontecia muito também era essa ideia, porque assim, o Ngo Jin-jen era a única figura que o Ocidente tinha, que ele conseguia ter apoio dentro do Vietnã do Sul, que fosse uma figura política minimamente com apoio. É. Porque, por mais que tudo isso acontecesse, ele ainda era um nacionalista. E ninguém tira isso dele. Ele lutava pelo Vietnã. Tinha suas contradições? Perfeito. Tinha, mas todo mundo do Vietnã fala assim, não, de todos os problemas, a gente não pode falar que ele não é nacionalista. Quem é o homem forte do Vietnã do Sul? Ngo Jin-jen. Só Tirando, tinha ele. tirando esse cara, não Só tinha. tinha ele. Então, assim, eles tinham uma certa costas quentes nesse sentido. Então, assim, eu acho que também isso leva as pessoas a ficarem meio confortáveis e falar isso. Por exemplo, a mulher deles, a cunhada sabia assim, cara, posso falar o que eu quiser porque vão botar quem? É. E Não assim, tem outra alternativa? ele tá Pois recebendo então. dinheiro pra caramba. E assim, querendo ou não, o Sul tinha que dar certo. O Sul tinha que dar certo. Porque ele tinha que ser um modelo pro Norte se enfraquecer. E como é que o Norte vai se enfraquecer? O Sul tem que estar melhor que o Norte. É. Então, isso tem que acontecer o quê? Tem que ter uma infraestrutura boa, a economia tem que estar maneira, a produção tem que estar legal, tem que ter um bom humanismo, tem que ter tudo isso. Isso tudo era o quê? Dinheiro que vinha de fora. Então, ela tinha uma certa segurança assim, vou falar desse budismo, vão fazer o quê? Vamos Eles tirar? tinham apoio também de outros nacionais, movimentos não iguais, mas, por exemplo, você tem na China, você tem inicialmente nacionalistas que apoiaram o processo do Vietnã, Sim. sabe? Inicialmente apoiaram, mas antes desse componente, por exemplo, antes de chegar com força o componente do nacionalismo proletário, né, revolucionário que a gente vai ter vindo do norte. Mas você tem o Kuomintang lá na China, por exemplo, você tem até relações, inclusive, com esquerda também. Depois que a coisa muda mesmo, aí fica tudo muito claro. Acho que no começo, a guerra do Vietnã, antes, né, o que antecede ali, a guerra da Indochina, ainda é muito nebuloso, assim, não é que é nebuloso, é mais complicado você entender o que é o que ali, sabe? Se você não for de lá, fica difícil. Exatamente. Né, O primeiro ponto é o nacionalismo é o que surge. Então você tem, por exemplo, na China você teve isso. Para acabar com a invasão japonesa, por exemplo, você tinha tanto nacionalistas quanto marxistas lutando contra. Depois a gente se resolve. No Vietnã você passa por isso. Aí agora a coisa começa a ficar mais clara. Porque aí você começa a ver quem que é nacionalista e que lado que você tá. Qual projeto de Vietnã você quer? E esse nacionalismo, exatamente. Porque aí a parada, enquanto rola essas manifestações, a guerra do Vietnã já está acontecendo. Em 54, quando há o Acordo de Genebra para acabar a guerra da Indochina, mesmo dentro do Vietnã ainda fica um clima de guerra civil.
Né? Fica tudo meio tenso, assim. Né? Não há um momento de pausa entre uma guerra e outra, que assim, estamos agora em relativa paz, em estabilidade. Isso não acontece. Mesmo com Yon Jin fazendo o seu referendo e tudo, ainda há o clima de guerra no país. Tá tudo muito incerto. Até que em 1959 as coisas vão escalando, porque há o movimento dos Vietcongs, em que se começa a ter um levante socialista dentro do Sul. Você tem um levante socialista agrário no Sul, que começa a acontecer. O Norte, pelo que tudo indica, ele não estava preparado. Vamos colocar então agora aquele divisão. mapa. Perfeito, né? o mapa tá excelente. Mas divisão. essa questão do Vietcong é interessante, porque às vezes quando você vai falar sobre guerra do Vietnã, os termos, tem muita gente que vai achar que o Vietcong é quem? É do Norte? Não, ele vem do Sul. Ele vem do Eu Sul. sempre pensei que era do Norte. Ele vivia no porque Sul, existe mas diferença. Tinha alinhado música, né? aos ideais do Norte. Tá. Aliado aos ideais, mas o do Norte a gente vai chamar de exército Do Norte. Exército do Norte. Norte. Exército do Norte que fica mais Exército do fácil. Norte, Tem um termo técnico, mas não o interessa. Vietcong ele tá vindo do Sul, né? O Se Vietcong aliando. e o Viet Minh, ele é um exército, na verdade ele não é um exército, né? Ele é um levante socialista, essencialmente agrário, nas ideias muito parecidas com a lógica chinesa de revolução agrária para depois chegar nos centros urbanos e tal, Perfeito. que ele estava começando a acontecer no Sul, o Não- Norte não estava preparado Não tinha esse ainda. fenômeno no Norte acontecendo também de levante alinhado com o Sul? Não. Muito pouco. Se tinha, era... Óbvio que vai ter sempre dissidência. Sempre vai ter, mas não tinha mas movimento... não levante, tal, Certamente alguém no Norte dizia, Não gostava. no Sul é que é bom. Mas não, mas você com tem certeza. processo de migração, sabe? Aquele processo que a gente falou, você tem E o do Norte, Sul. o Norte tinha o Ho Chi Minh. A questão principal é, o Ah, Norte tá. ele tinha o Ho Chi Minh, que por mais que, por exemplo, eu não sou socialista, mas eu tô no Norte e eu tô vendo o Ho Chi Minh, eu falo, Tá. show. Você tem as vantagens. Não O é um Norte, cara que tá queimando monge. como o João falou, entendeu? o Norte ele passa por um processo de reforma agrária, né? Você tem Uma reestruturação de programa social. Exatamente, industrializado, assim, industrialização. O Sul você tem Tem dinheiro chegando da China, da União o Sul você Soviética. tem a perseguição contra o opositor. Não estou falando que no Norte também não tenha. Tá? Tinha. Logicamente. Eles mas admitem no, isso. Exatamente. Mas é que no Sul você tem toda essa questão que a gente Você tem a falou, perseguição inclusive. que é maior no Sul. É, Você tem a perseguição é maior maior e a no perseguição Sul. que ela é... Porque no Norte você tem a perseguição que ela é muito ideológica, mas ela é muito em casos muito específicos, assim. O cara é o dono de uma grande empresa, a gente fala assim, ó, a gente vai nacionalizar a sua empresa. O cara, não quero. Fala, então a gente vai ter um problema. É nesse caso. No caso do Sul, não, eu sou budista. Ah, que pena. É um processo diferente. Então, assim, o Sul, ele começa... O Sul não, né? O núcleo Viet Minh do Sul começam a se levantar. Fala assim, não, chega. Não dá mais. Agora é hora do levante. Já que eles não quiseram fazer a votação, a gente vai resolver isso agora. O Norte, pelo que tudo indica, pelo que as documentações colocam, ele ainda não estava preparado para isso. Por mais que existisse a ideia, especialmente pelo principal general do Norte, que era o Giap, que é uma ideia que era um cara bem maoísta. Assim, Um ele dos fala assim, grandes generais do século XX, tá? vamos fazer a mesma coisa que aconteceu na China por aqui, mesmas etapas, 3 etapas e tal. Só que ele falou assim, cara, a gente ainda não está preparado para um levante. Mas o Sul começou a fazer vários levantes, que o Norte falou assim, cara, eu vou ter que apoiar esse Viet Minh agora, e chegou num ponto que não é só apoiar mandando coisa. Eu vou ter que apoiar, admitir assim, ó, eu estou do lado do Viet Minh, eu acho o movimento legítimo, e na hora que eu faço isso, não tem outra saída. Vai ter guerra. E aí vai chegando um ponto que se torna insustentável e aí a guerra acontece. E qual é a culpa das reclamações no Sul dos comunistas? Quem é que está fazendo esses levantes de budistas? Os comunistas. Os budistas estão escondendo armas dos comunistas. Aquela Começa a paranoia de o comunismo está Vai tomando conta de crescendo tudo. cada vez mais. Ela nunca deixou de existir, mas o Yon Jin começa a criar isso em si de que, ó, eu preciso cada vez mais da ajuda dos Estados Unidos porque o comunismo está chegando aqui cada vez mais.